tenho aqui como o que eu tenho aqui, que é o mesmos slides que vocês, é o mesmo dataset que vocês estão exercitando, vocês veem claro e inequivocamente o adensamento amostral nesse flanco oeste e alguns pontinhos aqui. Qual é a consequência disso? Eu tenho muito mais amostras verdinhas, laranjinhas e vermelhinhas do que azuis. Como esses caras são os teores altos, uma estatística calculada com 470 dados, que é o caso que eu tenho aqui, sendo que desses 470 muitos estão em zona rica, qualquer estatística que tu tenha calculado, média, variância, de fato não vai aproximar a média da população, ou do depósito mineral, falando no nosso, ou da contaminação ambiental. Vai dar uma boa estatística dos dados, mas aqueles dados estão preferencialmente coletados numa zona e não representam adequadamente o todo. Tá claro? Eu tenho uma deturpação das valores de estatísticos em função da superamostragem em zona rica. Ferrou? Ah, a média deu... Qual é o número que deu a média de vocês? Dá o número aqui do média do cobalto. 11? Pô, não vai de 11,75. Quando eu minerar isso aqui, dona Paola, tu vai achar a verdadeira média. Quando eu tirar tudo isso daqui do terreno, botar nas costas de um caminhão, entregar na usina, amostrar a alimentação, a quantidade de... Cobalto é um metal. A quantidade de cobalto que tenha aqui não vai ser a massa vezes 11,75. Porque esse teor médio não é a média física do que está aí, é a média das amostras que está aí. Não sei se podia dizer isso. A média física é o valor médio de fato que tem lá. Mas o que eu faço para aproximar a verdadeira média? Bom, cenas dos próximos capítulos. A primeira coisa é que, se eu lavrasse, se eu extraísse todo o terreno e amostrasse todas as partículas, todos os pedacinhos que compõem o terreno, de metro em metro, por exemplo, teria acesso à população. Então, eu teria exaustivamente 78 mil dados de metro em metro. Isso aqui é um exemplo tirado da literatura para mostrar, olha, isso aqui é a realidade física, a população. Se eu tirar 78 mil dados, a média foi 277, o coeficiente de variação 0,90. Isto é a realidade física daquele exemplo da lâmina anterior. Mas eu não conheço essa realidade, nunca vou conhecer isso aqui, vou até tapar isso aqui, porque isso aqui não existe aos nossos olhos. Existe o que tu tem das amostras. É que aqui é um exemplo da literatura. Na verdade, isso aqui até poderia existir se todos os dias tu fosse coletando dados durante a operação de produção e depois que exaurisse o depósito mineral, tu teria acesso à realidade física. Tu só vai conhecer isso aqui no último dia quando tu fechar as portas, quando tiver tudo amostrado. Tu vai ter acesso durante a fase inicial de pesquisa ao teu banco de dados iniciais que tem N amostras, no nosso caso 470. Coletadas daquele jeito que eu mostrei para vocês. Porra, por que as pessoas coletaram as coisas assim? Por que a gente privilegia uma zona rica? Posso dar algumas razões para isso acontecer? Porque a gente não faz isso porque a gente é banana, a gente faz isso porque tem motivo. A gente faz isso por alguns motivos. Por condições de acessibilidade. Eu não consigo chegar igual em todas as partes do terreno. Tem um rio e tem um depósito subterrâneo lá embaixo, eu não consigo meter a sonda em cima do rio. Então fica partes falhadas da pesquisa, porque tem ou uma rede de alta tensão, ou um superficiário não deixou entrar, está lá com uma espingarda, não deixa ninguém entrar na cercadinha, não consegue entrar para sondar um lugar, vai ficar zonas faltantes não amostradas. Então eu botei aqui acessibilidade. Faltou. Outros lugares eu tenho acesso, eu amostrei. Segundo, valores do atributo esperado. A amostragem frequentemente é adensada em áreas que são julgadas críticas. Por exemplo, a área de altos teores. Quando tu faz pesquisa mineral e acerta um lugar rico, tu vai lá e adensa em volta do lugar rico, para ver exatamente a extensão areal ou volumétrica da zona rica, seja em uma aplicação mineral, seja numa aplicação ambiental, que eu quero ver a extensão do problema ambiental ou a extensão da mineralização numa aplicação mineral. Tá claro? Ninguém fica furando. Aqui é ruim, vamos ficar furando em volta para ver se é bastante ruim ou pouco ruim. A gente, né, até eu nunca vi fazer pesquisa assim,
Tu achou uma coisa boa, tu mete a sonda em volta para ver até onde vai aquela coisa boa. Então, essas questões de acessibilidade, mais a pesquisa, buscar sempre o alvo de maior enriquecimento, faz com que no final do dia, ou melhor falando, no final da pesquisa, tu caia nas tuas mãos um banco de dados que tem mais amostras nos lugares em detrimento de outros. Aqui ainda para piorar, se é uma mini operação, eu tenho aí uma parte que está sendo furada para detonação, então está gerando um monte de informação de curto prazo. Aonde? Nos lugares que está furando para detonar. Então está cheio de amostra ali naquela beirada da bancada, que tu vai detonar daqui uns dias. Tem muito mais amostra ali do que lá para dentro da bancada que ainda não está exposta. Estão entendendo? Bom, então, eu fiz só um parênteses e voltei. Perdão. Por que que eu acabo, no final do dia, com um banco de dados que não está justo em termos de amostragem? Não tem uma amostragem estratificada. Eu não dividi o espaço em pedacinhos iguais e peguei um pedacinho de cada parte. Eu peguei mais coisas de uma parte e menos coisas do outro. Então, aquela questão de amostra representativa, isso aqui não é uma amostra representativa à medida que algumas regiões têm mais chance de ser amostrada que outras. Mas a gente tem que viver com isso. E se eu pegar aquelas 470 amostras e fizer o que a gente chama de estatística ingênua ou tola, fazer a média, ou dizer o padrão, igualmente ponderar cada uma delas, igualmente ponderar é dar o mesmo peso para cada amostra. Usar todas aquelas equações, somatório dos VI dividido por N, somatório de todos os VI menos M ao quadrado dividido por N, que eu fazia? Que era a variância, a média de diferenças quadráticas. A média era somatório todo mundo dividido por N. Qual era o peso que eu dava para cada amostra naquele jogo lá? 1 sobre N, 1 N avos. 10 dados, eu dava 1/10 para cada um. 470 dados, eu darei 1/470 avos para cada um. Certo? Porque quando eu fiz aquelas estatísticas, eu pressupus, erroneamente, mas pressupus, que cada informação valia a mesma coisa. Se cada informação vale a mesma coisa, eu estarei calculando estatísticas baseado numa média aritmética, certo? Mas essa média aritmética tem 70% mais valor do que a verdadeira média da população. Porque essa média aritmética tem aqui teores entre, vou até servir o zoom, entre 400 e 800, tem aqui 9% de valor, 9% das minhas amostras estão na faixa de 600. Eu fui lá numa zona rica e fiquei botando um monte de furo um do lado do outro, encheu de furo nessa zona rica, de 400 e 600. Agora, então 9% dos meus dados estão na faixa entre 400 e 600. Quando eu chegar na realidade física do depósito e ver quanto que de fato eu tenho do depósito na faixa de 600, eu estou vendo aqui 600, 13,5% ou 3%. Não é isso que eu estou vendo? Então, fisicamente, teores na faixa de 600 são em torno de 3% do depósito. Teores na faixa de 600 das minhas amostras têm 9% do depósito. Então, tem 3 vezes mais amostras numa classe de 600 do que deveria ter. Se eu ficar mostrando um monte de carinha 600, eu vou aumentar a quantidade deles, e vai aumentar a frequência deles, e vai esculhambar com a estatística deles. Deixa eu ver se eu diminuo aqui mesmo. Bom, diminuir. Então, a má notícia, inferir estatísticas com base em banco de dados agrupados, e eles estão sempre agrupados, invariavelmente, banco de dados em mineração, bancos de dados em ambiental, tem mais amostra em setores do que outro, vai ter uma distorção da realidade, porque a amostragem privilegiou um setor em detrimento do outro. Essa é a má notícia. A boa notícia é que existe técnica, porque eu não tenho acesso a isso. Técnica para dar pesos distintos a cada datum. Cada amostra do banco de dados receberá um peso distinto. Como? Vou explicar 2 métodos para dar esses pesos. Mas se eu não der 1 N avos para cada um, cada uma recebe o seu. Já vou te dizer qual é a técnica que eu vou usar. Está na literatura. Eu vou dar mais peso para as amostras que estão mais distantes das demais e menos peso para as que estão próximas. Ou seja, quando tiver um agrupamento preferencial, que a gente chama de cluster amostral, um monte de amostra agrupado, eu vou dar pouco peso, porque a área de influência dela será pequena.
Quando tiver um amontoado de informação, eu dou pouca importância para cada uma delas. Diminuo a importância delas. Quando tiver amostras mais espaçadas, eu vou dar mais importância para elas. Então eu darei pesos proporcionalmente em 2D à área de influência, em 3D ao volume de influência. O que acontece quando tem uma zona agrupada? A área de influência delas diminuirá, porque cada uma tem uma áreazinha pequenininha. Receberão pesos pequenos. Como o agrupamento preferencial sempre se deu em área, nesse caso, em área rica, tu vai diminuir a importância das informações altas e as estatísticas agora vão ser recalculadas. Em vez de usar naquela equação 1n-avos, eu vou usar 1 ômega-i para cada amostra. Eu não vou mudar o valor das amostras, eu vou mudar o peso que eu dou para cada amostra. O valor das amostras é imexível. 470. Tu está fazendo estatística desagrupada, tu está mexendo nos dados. Não, os dados não são intocáveis. O que eu posso é mudar a importância. Olha, essa informação aqui recebia 470 avos, eu quero dar para ela, por exemplo, 1 milésimo. 1 milésimo. 1 milésimo. 1 mil avos. Quero dar metade da importância, porque está uma zona... E essa aqui que está ganhando 470 avos, eu quero dar 200 avos, quero dobrar a importância dela. Porque essa daqui tem uma área de influência muito maior que essa daqui. O que vai acontecer com as estatísticas? Por exemplo, a média, quando eu ponderar estudo diferente, vai baixar. Tá? Então, ao fazer isso, ao usar pesos distintos para cada datum, eu refiz o histograma. Aqui agora o histograma, só com 470 amostras, mas usando uma técnica de desagrupamento, de ponderação diferenciada para cada datum. Uma técnica de ponderação diferenciada para cada datum. Eu só tenho os 470 dados e vou fazer uma aproximação razoável da estatística da população. Agora a média caiu para 291, comparado com 277, não tem 70% de diferença. 291 menos 277 tem 13 em 14, né? 91 menos 77, 14. 14 em 291, se fosse 15 ia ser uns 5%. Então uns 3, 4% de diferença relativa na média. Tá? Bem mais próximo do que da população. Antes eu estava superestimando a média em 70%. E para piorar, não sei se vocês notaram, eu estava superestimando a média e subestimando a variabilidade. Eu brinco aqui, eu tenho 2 notícias péssimas para o engenheiro de processo da usina. Eu vou te dizer que vou mandar isso, e vou mandar de fato muito menos. E a segunda notícia péssima é que eu vou ter essa variabilidade de alimentação da usina, e na verdade vai ser muito maior. Então eu vou mandar menos metal, com mais erraticidade. Não pode ser pior. 2 péssimas notícias. Por que os dados agrupados têm menos variabilidade do que a população? Se eu pegar um monte de informação uma do ladinho da outra, o que elas são? Parecidinhas. Se eu me encher de cara parecidinho, o que acontece com a minha variabilidade? Baixa. Então, olha como é danoso o agrupamento preferencial. Eu deturpo a variabilidade, porque eu me encho de informações parecidas, e ainda inflo as médias. Se tu fosse convidado a declarar qual é o teor médio daquele setor, tu ia dizer que era 11, pouco, Paulo? Eu vou dizer, não vai, tá errado, Paulo. Quando tu for minerar aquele lugar, não vai dar 11, pouco. Então vamos aprender uma técnica de desagrupar. Tá aqui o problema, vamos dar a solução e depois vamos refazer tudo com os pesos distintos para cada datum. Então, tu usar pesos iguais para o banco de dados que está privilegiando, está super amostrando uma zona em detrimento das demais, deturpa as estatísticas. Então, nós temos que ponderar distintamente. 2 técnicas para tal, vou trocar os slides. Desde que tu use pesos, a literatura está aqui, não vou ler a literatura, vou trocar só os slides. Esse método baseia-se na ponderação de cada datum. Te lembra a equação do peso? Era 1n-avos. Agora o peso vai ser ômega alfa. Cada amostra vai receber um peso ômega alfa. O que é ômega alfa? É a área, em 2D, a área de influência de um polígono formado em torno da amostra Z ou alfa. O
QES e UAFO 328. Vamos construir um polígono de influência em volta dela. Já vou mostrar como é que a gente faz. Tem duas maneiras de fazer esse polígono de influência. 3. Qual é a primeira que vem à cabeça de vocês? Tem que fazer um polígono de influência em volta de cada amostra. Esse seria o teu workflow, mas o que tu vai fazer para esse método funcionar? Tem que desenhar, tem que arrumar um estagiário. Ou um trainee, alguém que é um saco. Imagina ter 300, 400 análises, amostras, tem que desenhar o polígono de influência de cada um. Tem que ter um trouxa. Eu já fui esse trouxa. Aí, em 1900, não sei quanto, tinha que fazer o polígono de influência, tinha que desenhar o polígono de influência pela semidistância. Como? Beleza. Quero fazer o polígono de influência da amostra 328. Irradia, bissetriz, tá uma aresta. Irradia, bissetriz, outra aresta. Irradia, bissetriz, outra aresta. Irradia, bissetriz, outra aresta. Fechei. O que é isso daqui? Esse é o polígono de influência da amostra vermelhinha. Qual é a característica desse polígono de influência? Também conhecido pelo algoritmo de Voronoi. Qualquer ponto dentro desse polígono está mais perto da amostra 328 do que qualquer outra amostra. Então, esse daqui é a área de influência dessa amostra. Aqui vai ter o polígono de influência da amostra 30, da amostra 10 e assim vai. Como é que se faz isso? Em 2D, se tem o algoritmo de Voronoi que desenha esse trem todo e faz uma coisa tipo isso aqui. E já tira para ti as áreas de cada polígono. Beleza? Beleza. Quando não tinha isso aí, se desenhava em escala, se planimetrava cada planímetro, cada polígono, e se multiplicava a área de cada polígono pelo valor da amostra e recalculava as estatísticas. Depois se evoluiu para o AutoCAD, se desenhava no AutoCAD, cada polyline daquilo ali, calculava o area command que dava a área de cada um, já melhorou a vida, e depois eu tenho um algoritmo que faz isso. 2D, tranquilo. 3D é meio complicado, porque daí não vai ter polígono, teremos poliedros de influência. Fazer um sólido todo irregular, com faces em 3D, me lembra umas aulas de cristalografia, tem que fazer um dodecaedro, não sei o que, irregular, é coisa para louco, e o computador não é muito bom em morfologia matemática, fazer interpolação de sólidos tridimensionais não é uma coisa trivial, em termos de matemática computacional, ou o que a gente chama em morfologia matemática. Vocês, se não acreditam nisso, quando vocês vão fazer seções paralelas em software, vocês desenham strings e criam sólidos, não criam sólidos, wireframes. Quem desenha em CAD faz um sólido. Ou em CAD geológico, chamado Gencom, Datamine, esses caras tudo são CAD geológicos. Quando tu vai mandar linkar duas seções para fazer um sólido, seguidamente saem umas facetas dos wireframes que vão para a lua, não fecha. Aí o cara começa a botar um monte de regrinha, tem que criar todas as seções no sentido anti-horário, horário, tem que botar o mesmo número de pontos dessa seção e a outra, não tem um monte de truques. Para quê? Porque é complicado fazer um sólido linkando uma linha com outra linha. O algoritmo se perde. Então, usar polígono de Voronoi em 3D, que não vai ser mais polígono de Voronoi, até uma idiotice que eu acabei de falar, vai ser poliedro de Voronoi, vai ser aproximado por uma outra maneira que nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Então, o que acontece? Se o peso, senhora, é proporcional à área, eu tenho que dividir depois pelo somatório dos pesos, que é a área total, soma de todas as áreas. Porque aqui vai ser metro quadrado, aqui vai ser porcento, e o resultado tem que ser em porcento. Então, eu tenho que dividir por metro quadrado, que é a área, certo? Então, se eu estou ponderando, tenho que dividir pelo somatório dos pesos para anular e restaurar a unidade original. Tranquilo? Se for em 3D, 3D vai ser metro cúbico, dividir por metro cúbico vai dar na unidade original. Estamos tranquilos? Então tá. Então nós já temos uma solução. Nós só temos que ter alguém que nos faça isso aqui. Se eu tiver alguém, que nos faça o polígono em volta, agora eu posso calcular a estatística. Quando eu falo estatística, não é a média, é tudo. A variância, o desvio padrão, o CV, qualquer estatística não receberá agora mais um N-avos, receberá ômega alfa. O ômega alfa é o peso obtido por esses polígonos. Bom, aqui é como é que a gente usava nesse software, blá blá blá, não uso mais. Vou mostrar agora como é que a gente faz. Como é que a gente faz
com o S. James. O que tu acha de eu pegar essa área e criar um grid nessa área com células bem pequenininhas? 1 metro por 1 metro, células bem pequenininhas. Eu vou encher de milhares de células aqui. Tá? Desde aqui até aqui, desde aqui até aqui. Enchi de células pequenininhas. Vou aproximar o Voronoi, em vez de ficar desenhando o estagiário, pensando, não, vamos fazer um grid bem pequenininho. E agora, qual é o valor que eu vou botar em cada célula? Do dato mais próximo, não vou botar média. Eu não tenho que desenhar o polígono de influência? O que é o polígono de influência? Em cada lugar, bota naquele lugar o valor da amostra mais próxima dele. Que é o algoritmo do vizinho mais próximo, nearest neighbor. Por exemplo, quem é o mais próximo desse nó do grid aqui? Esse cara aqui. Aqui, 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 aqui. Então, todas as células próximas daquela amostra que está no canto superior esquerdo receberão o valor da amostra que está no canto superior esquerdo. Vai criar uma manchinha com um monte de célulazinhas, cujo valor dessas célulazinhas será idêntico àquela amostra que está ali. Nada mais é que uma zona de influência, o polígono de influência daquela amostra. E aqui, bom, todos que estiver próximo da segunda amostra, que está na linha 2, coluna 1, vão receber o teor da coluna 1. Você sabe como é que funciona o algoritmo do polígono de influência? Ou vizinho mais próximo? Se eu tiver que interpolar pelo vizinho mais próximo, olha o nome do algoritmo, vizinho mais próximo. Cheguei numa célula do grid, sou eu a célula do grid. Quem é o meu vizinho mais próximo? Tu. Qual é o teor daqui? Dele. Bom, super complexo o algoritmo. Ele procura a amostra mais próxima e tá, carimba aqui o teor da amostra mais próxima. Acertei essa célula. E agora aqui, continua esse cara mais próximo de mim, pem. O teor dali é igual ao daqui. Daqui, pem. Enquanto mais próximo de mim for o Belissário, todos os nós do grid naquele entorno do Belissário receberão o valor dele. Até o momento que eu começar a afastar e ficar perto da Gabriele, opa, não é mais agora ele, agora é o teor daqui, 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 daqui. O resultado final vai ser uma mancha em torno de cada amostra, cujos valores daquela mancha são todos idênticos. Tá bem? Não, se eu botei os polígonos bem próximos, o desenho desse polígono resultante não é parecido com o... Vai ser super parecido com isso aqui. Muito. Se eu pegar agora e fazer a estatística direto desse grid final, quantas vezes vai estar repetindo o mesmo valor dessa amostra daqui? Vai ter 30 células com esse valor, porque se a área de influência dela era 30 metros quadrados, ou 30 metros cúbicos, vai ter 30 vezes ela. Essa aqui tem 60 vezes. Então, se eu fizer uma estatística desse grid, calculado pelo método de desagrupamento, do vizinho mais próximo, essa estatística desse grid vai ser uma estatística desagrupada. Vocês estão me compreendendo? Então, em vez de fazer aqueles desenhos todos, de fazer o polígono de Voronoi, nós fazemos uma aproximação numérica. Vou fazer aqui no computador, como é que seria essa aproximação numérica? Vou criar um grid. Não, isso aqui não precisa agora, está funcionando ali, tá. Isso aqui não, já fizemos. Eu preciso de um grid, tá? Próximo avanço do nosso tutorial para amanhã ou para hoje, eu vou criar um grid. Acho que grid é aqui, Object, New Cartesian Grid. Tá? Vou criar um grid, vou chamar grid 1 por 1, porque é um grid de células bem pequenininhas, 1 por 1. Chamei de grid de 1 por 1. Qual é o tamanho de célula em X? 1, de Y, 1, em Z, 1. A origem, lá no canto inferior esquerdo, vai começar no 0 em X, 0 em Y, Z não tem nada, tá? Então aqui, vou fazer um grid começando aqui no 0, 0, de 1 em 1. Quantas células tem que ter em X? Quantas células tem que ter em Y para cobrir toda a área? Bom, tem que saber qual é o tamanho da área. Então, eu informo para vocês, a área tem mais ou menos 260, 270 metros aqui,
por 280 aqui. Não sei se é bem isso, mas vou tentar. Vou botar 260 células em X, 270 células, 290 células em Y. Então eu vou, olha aqui, ó. Vou criar um grid de 260 aqui por 290 aqui. Tá bem? Estou criando um grid oco, não tem valor nenhum nesse grid. Só tem células de 1 em 1 metro, começando lá no canto inferior esquerdo, que é na coordenada 0, 0. Ô, de onde é que eu tirei isso? É bom que vocês tenham familiaridade com o banco de dados, saber onde é que começa o grid, onde é que acaba. Visualize aí num software de visualização e veja, eu estou vendo a coordenada desse cara aqui, eu sei, no meu dataset, alguém mostrou isso aí, sabe onde é que começou e sabe o posicionamento. Então, botei aqui, criei o grid, vou lá, create a grid. Criou o grid, está aqui o grid, blá, 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 está aqui o grid. Esse grid está oco. Vou botar aqui. Está aí o grid, ó. Oquinho. Tá? Se tu quiser aqui, até dá para ver, ó, show edges. Tá aí o grid. Se dá um zoomzão aqui, como é que é o zoom? Sim. Não. Tá cheio de célulazinha de 1 por 1 aqui. Tom cinza porque não tem nenhum valor estimado ainda. Tá bem até agora? Então criamos um grid, sem nenhum valor, tem um dataset. Vamos preencher esse grid com o nosso algoritmo de estimativa para fazer o desagrupamento? Vamos. Onde é que vocês acham que deve ter o algoritmo? Deve estar aqui no estimation, eu acho. Nearest neighbor. Vizinho mais próximo, pimba. Estimation grid, o nosso grid 1 por 1. Nós vamos estimar nesse grid. Qual é o nome da propriedade que eu vou colocar? Eu vou chamar de NN, nearest neighbor, o valor NN de cobalto. Se bem que aqui não é o mesmo banco de dados de você, eu vou chamar NN, não faço, depois eu uso NN de CU. Qual é os dados que eu vou usar? Vou usar meus dados aqui, o meu... Tá bem? Eu vi que ficaram. Eu fiz mal, se quiser tu pode aumentar mais um pouquinho, mas esse aqui é o meu, depois tu faz o teu bem certinho. Eu vi, tem a última linha faltando. Não, é verdade. Então não é 290, é 290 aí, bota mais uma linha naquele troço. Só que eu não estava a fim de deletar e fazer tudo de novo. Tá? Então vamos pegar esse cara aqui, TTT, vou pegar a variável, vamos aqui alargar. Ainda bem que alguém alertou, que sinal que estão olhando o que está fazendo. Tá? Então eu tô botando aqui o algoritmo de interpolação. Nós vamos criar o primeiro modelo na disciplina, com o algoritmo mais vagabundo que eu conheço, mas super útil, vizinho mais próximo. Vai interpolar com um datum para cada bloco. Cada bloco vai ser estimado com uma informação. Qual a informação, Jonas? A mais próxima. Tá? Então aqui ele manda search ellipsoid. Qual é a busca? Vai até onde? Eu vou botar aqui uma distância aí. Vai até 20 metros em X, 20 metros em Y. Pronto. Vamos ver o que vai acontecer. Run algorithm. Runzio já. Então tá aqui, ó. Acabou de calcular NN de cobre. Tá lá o cara. Vou tirar o show edges. O que tu tá vendo aí na tela? Eu tô vendo um monte de célulazinha, dona Pamela, que está tudo vermelhão forte. Por quê? Porque todas essas células são mais próximas da amostra que tem um vermelhão forte. A área de influência dessa amostra não foi aproximada adequadamente por esse algoritmozinho. Se eu fizer a estatística desse grid agora, antes eu tinha os dados, entreguei para vocês, dataset de cobre. Não, para vocês eu entreguei outro. Entreguei para mim, dataset de cobre. Qual era a média do cobre? Olha, o cobre era 4,35 variância 9. Não está escrito isso aqui? Isso ignorando o posicionamento das amostras. Pegando as amostras tais quais elas vieram ao mundo. A média desses 470 caras é aquilo que está ali. Perdão, não era isso que eu queria.
A média desses caras aqui é 4,35. E eu estou insatisfeito com esse 4,35. Depois eu te mostro por que aconteceu isso. Que tem solução. E aí, tá errado. Porque esse cara aqui não ignorou o fato que tem mais amostra na zona rica. Eu tenho que dar um jeito de atenuar o efeito nocivo do agrupamento preferencial. O agrupamento preferencial ocorre em todas as estatísticas. Eu estava falando de eleições, Beto, se tu for fazer pesquisa de opinião e parar na Avenida Paulista e amostrar todo mundo na Avenida Paulista, tu vai ter uma opinião não do país, mas das pessoas que frequentam a Avenida Paulista. Certo? Então, não é uma amostra estratificada, é uma amostra clusterizada ou agrupada preferencialmente numa zona demográfica e geográfica do país. Ela não representa a população, ela representa aquele lugar. Para representar adequadamente a população, eu tenho que visitar todos os sítios geográficos e demográficos do país e perguntar em cada lugar uma quantidade de amostra proporcional ao número de pessoas que ali vivem. Senão eu não vou ter uma amostra justa. Eu acho que é intuitivo isso para cada um de nós. E é a mesma coisa que eu estou aplicando aqui. Se eu quiser representar adequadamente as estatísticas desse depósito mineral, eu tenho que visitar o depósito mineral igualmente em todas as partes. Caso contrário, eu vou ter uma estatística deturpada dele. Bom, esse cara dá 4,85. Agora vamos olhar essa estatística do nosso grid. Esse cara aqui. E nós vamos ver se funciona aqui o meu mouse. Funciona. Esse é o histograma do grid, que tem 75 mil. E a média dele deu 2,83. Olha que beleza. Se eu ponderar diferentemente cada dato, não vai dar mais 4,35. Vai dar 2,83. Então, o que tu acha que é a média, a opinião do depósito mineral a respeito da concentração de cobre? Eu levo muito mais fé no 2,83 do que no 4,35. Não só mais fé, como certeza que vai ser bem mais próximo disso. Os valores foram mudados? Não. Quanto é que era o valor mínimo? 0. Quanto é que era o valor máximo? 15,28. Por acaso tu mudou os teores dos depósitos? Zero, 15,28. O banco de dados original é intocado ou intocável. O que tu mudou é a importância que tu dá para cada dado. Se tu comparar, save essa imagem aqui, save como PDF, PNG, bota a imagem da estatística preliminar que vocês fizeram hoje com os dados originais e refaça depois de agrupar, ou melhor, depois de desagrupar, que está aqui. Perdão. Vai ter 2,83. Compare o que aconteceu com as estatísticas. E se quiser verificar o que aconteceu com a forma dos histogramas, como é que o histograma estava e como é que o histograma ficou. Qual é a ferramenta de bivariada que tu pode usar para comparar modificações ou semelhanças de shapes de distribuições de probabilidade de formas? O que é plot? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um data análise, o que é plot, de quem no eixo X pega o grid e bota a variável desagrupada e no eixo Y pega os dados de cobre original. Amo, cara. No mundo ideal, esses dois histogramas, o histograma desagrupado está aqui embaixo e os dados originais estão aqui em cima. Se esses dois histogramas fossem idênticos, você ia plotar 45 graus, certo? Então o que eu estou vendo com esse quantil? Que os teores amostrais das amostras, sistematicamente, são maiores do que os teores nos mesmos quantis. Enquanto tu diz aqui que 95% dos dados são menor que 8 no desagrupado, o cara aqui vai dizer que
95% dos dados são menor que 9,5, porque tá aqui, o mesmo quantio aqui é 9,5 e esse aqui é 8. Esse aqui superestima sistematicamente os valores, está sempre acima da linha bissetriz, não está? Então a nossa amostragem sempre se encheu, se inflou de valores altos em detrimento dos demais. Tá bem? Então, isso aí, na minha opinião, é o primeiro tópico da cadeira, um pouquinho diferente do que a gente usa em estatística clássica. Porque em estatística clássica, a gente não fica olhando para a disposição espacial das coisas. Por isso que nós estamos numa estatística diferente da clássica, nós estamos numa estatística espacial. Se eu não atentar para o fato que as coisas estão distorcidas nessa amostragem aqui, eu vou tomar decisões baseadas em números errôneos, porque a minha percepção a respeito da realidade física vai estar errada. Aí eu digo, não, está clusterizado, ou está agrupado o preferencial. Alivia. Como é que eu alivio? Peso proporcional a volume ou área de influência. Técnica 1. Tranquilo? Tem outra técnica? Tem, sempre tem mais de uma. Então, tem outra técnica, daqui o PowerPoint da outra técnica. Deixa eu ver isso daqui das células móveis. O professor Clayton Deutsch e o professor Jurnel desenvolveram o que eles chamam de células móveis. Tem o algoritmo DECLUS para fazer isso. Tem aí no S-James, tem aí no GSLib. Não carregou ali? Carregou agora. Como é que funciona esse método? No final do dia, são 2 métodos, hipoteticamente, para fazer a mesma coisa. Aliviar a influência das amostras que estão agrupadas. O que ele faz? Vamos lá. Esquece. Eu divido a área em células, em janelas. Em 2D, janelas, 3D, prismas. Tá? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 8 aqui, 2 aqui, 10, 11, 12. Tem 12 dados no meu dataset, numa área branca, que é um quadrado. Vou dividir esse quadrado em 4 janelas, B1, B2, B3 e B4. E vou aplicar a seguinte equação extremamente complexa. A média é dado pela peso vezes teor. Peso, está escrito aqui peso vezes teor. Ah, mas esse peso de onde é que veio, caramba? Esse peso é dado para a equação mais complicada ainda. É peso igual a 1 dividido por B vezes N. O que é B? É o número de células que tu usou. N é o número de amostras que tem em cada célula. Isso que eu brinquei e falei sério. Se tu souber somar e dividir, a gente vai até o fim tranquilo aqui na cadeira, porque aqui tem que somar um monte de cara, esse vezes esse, soma. Ou, só que o peso tu resolve aqui. Então, qual é o peso que vai ser dado para a amostra 316? O que vocês acham? Que peso, aplicando a nossa equação, lambda alfa, o peso para a amostra alfa, vai ser dado por 1 dividido por B vezes N. Quanto é que é B? 4. Quanto é que é N? Número de dados naquela célula. 1. Quanto é que é lambda alfa? 1/4. 0,25. E essas duas aqui, a 323 e a 508, quanto é que vão receber de peso? 1/8, 0,12,5. A metade daquela lá. Essa amostra responde por 1/4 da área, essa por 1/4 da área, essas daqui por 1/12,5 e essas daqui por 1/4 dividido por 8, 1/32 cada uma delas. Essa aqui tem 8 vezes menos importância que essa. Essas daqui tem 8 vezes menos importância que essa. Beleza? Tá? Qual é o problema desse método? Fantástico. Super rápido, pondera. Quanto mais cara tiver num setor, menos peso eles vão ter. Poucos caras no setor, muito peso eles vão ter. Qual é o problema desse método? Ele tem infinitas soluções. Tem infinitos tamanhos de escolha de janela. Posso escolher uma janelinha desse tamanho, um janelão desse tamanhão. Então, qual é o tamanho de célula ideal? Bzões, Bzinhos, Bmédios, não sei. O que tu faz? Estagiário, testa um monte de tamanho de célula. O que tu acha que acontece se eu escolher uma célulazinha bem pequenininha, 1 por 1? Quanto que vai ter de dados dentro de cada célula, se a célula é bem pequenininha? Quanto é que vai ser o N?
Uma. Só vai ter uma dentro de cada um. Quanto é que vai ser o B? B é igual ao número de dados. B é células que têm dados. Quanto é que vai ser? Tem 470 dados, vai ter uma janela com um dado em cada janela. Então a nossa equação vai ser 1 dividido por B, que vale 470, e o N que vale 1. Todas as amostras receberão o mesmo peso. Então a média desagrupada com uma célula bem pequenininha é igual à média dos dados originais. Tá bem? Por isso começou, fiz um gráfico aqui, tamanho de célula versus média desagrupada. Escolhi um tamanho de célula bem pequeno. Não fez nada. Vamos para o outro extremo. Escolhi uma celulona B gigante do tamanho do depósito. Quantos B vão ter? 1. B igual a 1. Quanto é que é o número de célula, de amostra dentro dessa célula B? N. Peso igual, 470 para cada um, vai dar a mesma média. Vamos lá. Então, entre uma célula muito pequena e uma célula muito grande, muito pequena, B é igual a N, N é igual a 1. Uma amostra por célula, pesos idênticos, não desagrupa nada, esse algoritmo. B muito grande, só vai ter um B, e N, o número de amostras dentro daquele B, é igual ao número de amostras, não vai desagrupar nada. Se as amostras foram deliberadamente coletadas, de acordo com aquele exemplo, em zona rica, se as amostras foram coletadas em zona rica, quando eu for desagrupando, o que vai acontecendo com a média, Ismael? Vai baixando, baixando, até chegar num mínimo. Vai ter um tamanho de célula que minimiza a média. Depois começa a aumentar, a célula começa a subir. Então qual é o tamanho de célula ideal? O tamanho de célula que produz a menor média. Porque se eu sei que eu preferencialmente enriqueci teor, eu tenho que aliviar esse efeito. Quando eu minimizei, esse efeito resolvido. Isso é uma aplicação clássica em engenharia mineral, onde a pesquisa adensou na zona rica. Se eu tiver numa aplicação em engenharia ambiental, eu fiz um relatório lá da Braskem, do Polo Petroquímico, que eu tenho 50 piezômetros monitorando o aquífero em volta da área industrial, monitorando para hidrocarbonetos, benzeno e outros troços que tem lá naquela água que sai do trem lá. Aí eu coletei uma malha regular, fiz uma média dos teores de benzeno, extrapolou o limite de tolerância, ou seja, eventualmente o aquífero está contaminado. Certo? Certo. Aí eu não vou entregar para o órgão ambiental, vou remediar essa área, seria a frase correta. Mas antes de remediar, eu vou adensar a malha. Em vez de 50 piezômetros, eu vou botar mais 20 piezômetros. Inclusive, eu vou botar no meu relatório que eu aumentei o nosso programa de monitoramento, duplicando ou botando mais 30% de poços de controle, mostrando que o nosso sistema de monitoramento foi gasto. Onde é que eu vou botar esses poços? Oi? Pode falar. O de menor teor. O que vai acontecer com a média do teor de benzeno na água? Vai baixar. Aí eu remito meu relatório com 70 poços, está tudo descontaminado. Ainda botei um relatório que eu dupliquei meus gastos em controle ambiental, minha ISO 18000 é sensacional, e eu sou um gênio, super ecológico, e está tudo podre lá embaixo. Porque os caras simplesmente, cadê o layout da disposição das amostras? Está aqui, onde é que tu amostrou mais? Oh, porque esse lugar está mais amostrado? Ah, mas isso aqui é a zona de baixo teor. Então vamos desagrupar esses caras aqui, porque tu está privilegiando as zonas pobres. Numa aplicação dessa, deliberadamente coletando mais amostras em zona pobre, a curva não vai ser assim, vai ser assim. Então, eu vou dizer, então, é o seguinte, aplica um desagrupamento preferencial e recalcula as tuas médias. O que vai acontecer com as médias de benzeno quando for desagrupar? Vão subir. Qual é o tamanho de célula ideal? É o tamanho de célula que produz a maior média. O que nós estamos falando? Não me vem com planilha Excel, com estatística, com histograma, sem olhar a disposição espacial das coisas. Geoestatística, estatística de caras geoposicionados. Não me vem com histograma, com análise numérica, sem saber como é que as coisas estão no espaço. Senão, eu deturpo
intencional ou não, ali na pesquisa mineral e mineração, não é, a gente faz porque é assim a regra, a boa prática manda adensar em zona rica. E se eu tiver má intenção? E se o cara do lado de lá do balcão, nem vou falar dos meninos e meninas lá no órgão ambiental e não sabem esses conceitos, ele ainda cai na seguinte conversa, poxa, os caras estão super eficazes no sistema de monitoramento, botaram mais 20 postos são caros pra caramba, aumentaram a frequência de análise, só analisam depois de dar uma chuvarada. Toda vez que chove eu analiso. Que beleza, o que acontece depois que chove? Dilui. Vai no meio de janeiro, quando está uma secura do caramba, e vai analisar o teu benzeno. Não, eu não vou. Não, está muito quente. O pessoal não pode fazer campo daquele jeito. Está quente, o que acontece quando baixa a água? Fede. Que a concentração aumenta. Então, como se diz, os números aceitam desaforos. É só tu entender dos números, tu enriquece, empobrece, tu distorce a realidade. Não estou advogando que façam isso, só estou dizendo não sejam bobinhos. Não acredita em todas as coisas que você... Cadê? Quando é que tu pegou? Cadê a tua estação de pluviometria? Pô, tu só pega nos dias, 5 dias de sol, tu vai lá e analisa. Eu quero ver tu... Ou melhor, 5 dias de chuva, tu vai lá e analisa depois. Dá uma lavada naquele troço que não tem mais nada de sujeira ali. Depois de 3 dias de água, talvez deixe até para engarrafar a água aí do arroio dilúvio. Porque já levou tudo. Agora vai nos dias secos ali, vai daqui até a final do dilúvio, respirando a plenos pulmões, tu vai ver o fedor que está aquele troço. Não é assim? Bom, então tá. Então, em ambiental, a curva é para cima. Tá? Esse programinha que faz isso, chama-se DCLUS. Tu pode escolher... Bom, isso aqui no GSLib, no SGEMS é muito parecido, nós vamos fazer no SGEMS amanhã. Tu vai escolher vários tamanhos de célula, eu mandei fazer 60 células, desde 5 até 300. Se é 300 dividido por 60, o tamanho máximo é 300, dividido por 60, 300 dividido por 60 dá 5, né? Então ele vai fazer de 5 em 5. 5, célula de 5 por 5, 10 por 10, 15 por 15, 20 por 20, 25 por 25, até 300 por 300. 60 células, desde uma bem pequenininha até uma bem grandona. Qual é os pesos ótimos? Só vai ter um peso ótimo. Só vai ter uma média, os pesos associados ao tamanho de célula que produziram a menor média. Tá bem? Então nós começamos a sessão teórica da tarde com um problema. Agrupamento preferencial distorce as estatísticas. E acabamos a sessão da tarde com 2 soluções. Desagrupamento por área de influência, ou volume de influência, e desagrupamento por células móveis. Usem. Evolução do T3, quer que eu escreva o número 10 ali? Eu escrevo. Comparar com os resultados anteriores. Tá bem? Bota para casa nisso. Tá bem? Como é que faz isso? Deve ter algum lugar aí desse James que faz isso. Não, tem. Tá? Mas a gente pode escolher o método de... Os dois. Tá? Amanhã de manhã a gente começa fazendo um recap do fim do dia de hoje. Tá bom? Eventualmente dá uns minutos da primeira parte da manhã para fixar a execução desse exercício, porque vocês vão ser assistidos por mim e por os demais meninos aqui, na questão de DCLUS e grid com Nearest Neighbor, que eu fiz rápido, porque eu queria explicar o fundamento. Ninguém vai ter desenvoltura só me ouvindo aqui, tem que fazer. Façam o possível. Extra classe hoje, amanhã a gente esclarece e debate, tá bem? Até a metade da manhã de amanhã a gente encerra esse assunto aqui em classe. Depois nós migramos para a variografia. Tá bom? Chega. A apresentar o conceito de volume e variância. O porquê que o volume ou suporte, dentro do jargão da geoestatística a gente chama de suporte, cada vez que muda o tamanho, volume, forma, ou até a orientação espacial de como uma amostra é coletada, vai mudar a estatística dela. E nós vamos ver as consequências disso. Tá? Então esse aqui é o nosso cardápio. Mas começamos pelo
desagrupamento, tá? Nós vimos 2 métodos de desagrupamento. O método do área de influência, ou polígonos de Voronoi, poliedros em 3D, e o método das células móveis, tá? Ambos os métodos visam calcular ou obter um peso a ser alocado para cada amostra. Peso, obviamente, diferente para cada amostra em função da posição espacial onde aquela amostra está. E esse peso é influenciado pela densidade amostral na zona onde aquela amostra está. Vamos botar isso em português claro. Se eu estiver com uma amostra numa zona de alta densidade amostral, ou seja, tem bastante amostra por metro quadrado ou metro cúbico de jazida, eu estou adensado. Eu estou agrupado preferencialmente. Essa amostra tem que ser aliviada a influência dela, porque tem muita amostra ali no mesmo espacinho de jazida. Então eu tenho que dar um peso baixo para ela. Então o peso vai ser tão baixo quanto for a área de influência ou o volume de influência daquela amostra. Se a amostra tiver pequeno volume de influência, porque ela tem um monte de outras amostras do ladinho dela, vai receber menos peso. O contrário, se uma amostra estiver numa zona espaçada, uma amostra longe da outra, a área de influência de cada amostra é grande e a importância dela sobre a estatística global vai ser maior. Essa é a lógica. Essa é a lógica. Algum problema aí? Então tem 2 maneiras de buscar essas áreas de influência, ou essa importância. Peso é importância. Quanto de importância eu dou para cada datum? Pelo polígono ou pelas células móveis? Certo? Foi isso que nós vimos ontem. Células móveis tem que testar vários tamanhos de célula, tem um programinha de class do S. James. Eu esqueci de falar ontem, mas todos os procedimentos ligados ao uso do software estarão disponibilizados nos tutoriais em videoaula. Por isso que eu estou bypassando, não estou dedicando muito tempo para isso aqui, porque tem um monte de tempo dedicado para o ensino dessa parte nas videoaulas. Então nós não vamos ficar aqui queimando os minutos para fazer tutorial do software. Vocês leem ou ouçam o tutorial do software e está ali a coisa devidamente explicada, tá bem? Então já vai estar disponível provavelmente, o tutorial do software certamente vai estar disponível hoje. Tá? Porque o que não vai ter é a solução dos exercícios, mas como carregar arquivo, até porque você já sabe como carregar arquivo, como fazer o histograma, como fazer isso, como fazer aquilo, já está resolvido. O Marcel me alertou que vocês mais ou menos entenderam a mecânica, só não entenderam que eu fui meio rápido na hora de usar o vizinho mais próximo na definição dos parâmetros. Então eu vou fazer um passo a passo um pouquinho mais lento do que eu fiz ontem. Primeira coisa, nós criamos um grid extremamente denso, pequeno, de 1 por 1. Vocês se lembram disso? Então eu vou refazer esse grid, tá? Não tem, esse grid foi perdido, eu vou criar um grid. Object, New Cartesian Grid. Vou criar esse grid. Vamos ter que pegar isso aqui. Esse grid vai ter um nome, vou chamar aqui grid 1. Cadê o vezes? 1 por 1. Tá? Puxa lá. Deleta, porque eu fiz tudo. Vou fazer grid, vou chamar o grid 1 vezes 1, tá? 1 vezes 1, só para saber que é um grid de 1 por 1. Tá? Botei esse nome aqui, vamos de novo aqui. Tá? Aqui as origens, está aparecendo o meu cursor ali na tela? Tá. As origens lá no canto inferior esquerdo, vocês se lembram, deve estar aqui, ó. 8 e 8 é da amostra menor, de menor coordenada, a amostra. Eu vou botar o grid começando um pouquinho além da fronteira das amostras. Vou botar um pouquinho mais para o lado para não ficar em cima da primeira amostra. Está entendendo? Extrapolando um pouquinho a fronteira dos dados. 0, 0, o tamanho das células em X, Y e Z é 1 por 1. E nós tínhamos visto ontem 260 em X
E o senhor me alertou que eu tinha escolhido 290 em Y, eu vou botar 295 para subir um pouquinho mais e ficar cobrindo a... Opa! 260 em X, tá bom? E vou botar 295 em Y. Opa, 295. Tá aparecendo ali, tá? Ok. Criei o grid. Se eu clicar aqui, o grid vai aparecer. Tá aqui o grid oco, sem nada dentro. Se eu botar aqui Show Edges, pelo menos vai aparecer o reticuladinho. Se eu dar um zoom, se não acreditar, tá lá, ó. O mega zoom, um monte de celulinha vazia, esperando um valor, tá bom? Bom, então agora, peguei o algoritmo de vizinho mais próximo, nearest neighbor, e quando eu clico nele, abre uma janela de diálogo para setar os parâmetros para ele fazer o vizinho mais próximo, tá bom? Não tenhamos medos, vamos só ler o que ele está pedindo. Primeira caixa, ele pergunta Estimation Grid. Qual é o nome do grid que tu vai fazer a estimativa por vizinho mais próximo? Qual é o nome do grid? Podem me ajudar? Grid 1 por 1. Acabei de criar ali ele, tá? Esse grid está com as células tudo ocas. Ele pergunta qual é a property, qual é a propriedade que tu quer gravar em cada uma dessas células. Dá um nome. Eu vou botar cobre interpolado, cobre NN. Cobre NN pode ser? Então eu estou escolhendo que aqui onde está property não tem nada dentro desse grid, só tem um grid oco. Quando eu interpolar, ele vai criar uma property uma propriedade em cada célula, cujo nome você designa. Como nós estamos trabalhando com a variável cobre, e a variável cobre vai ser interpolada com NN, acho que um bom nome é cobre NN, tá bom? Então eu vou botar NN cobre. Qual é os dados que nós vamos usar para fazer esse grid? Cobre. Na verdade, ele é equivalente ao V aqui, tá? Tá claro? Até aqui, sem nenhum problema até aqui. Bom, aqui parece que onde pegou foi aqui, né, Marcel? Na vizinhança de busca. Search Neighborhood. O que isso aqui faz? Qualquer algoritmo... Tu não estás conseguindo o quê? Bom, isso aí nós vamos, daqui a pouquinho, ver o que está acontecendo. Talvez algum problema de placa gráfica, tenha conflito da placa gráfica com a versão que tu tem aí. Tá? Tá? Deve abrir, nós vamos fazer abrir, tá? Mas vamos voltar para cá. Vamos acompanhar aqui, depois a gente vê a solução customizada para cada um de vocês, se não tiver funcional. Bom, até agora vamos refletir. O que é interpolação? Está usando um algoritmo de estimativa ou interpolação, sinônimos, tá? É visitar cada parte do mapa, ou cada nó desse grid, e estimar um valor naquela posição com base nas informações que estão na circunvizinhança. Nós começamos a cadeira falando disso. Nós começamos a disciplina falando, olha, cada vez que eu quiser estimar um valor num dado lugar, eu vou fazer uma média ponderada das informações que estão em volta desse lugar. Não falei isso? E escolho um peso para cada amostra e multiplico esse peso pela amostra. Se tu usar inversa distância, inverso quadrado de distância, blá, blá, blá. Não falei isso na abertura da nossa cadeira? Sim. Agora, se eu estou usando o algoritmo de vizinho mais próximo, a equação continua a mesma. Quantas N amostras serão usadas para fazer a estimativa com esse algoritmo? Quantas N amostras serão usadas para estimar Z estrela com o algoritmo do vizinho mais próximo? Uma. Qual? A mais próxima. Beleza? Então, ômega vai ser sempre igual a 1 e o valor de ZUI vai ser o ZUI, ou seja, o datum mais próximo do grid U. O do grid centrado em U. Tá claro? Bom, então eu tenho que dar uma vizinhança de busca. Cheguei lá
ZU. Tô oco, tem um valor cinza aqui. Tenho que achar a amostra mais próxima. Para achar a amostra mais próxima, eu tenho que ter uma elipse de busca. Eu tenho que olhar em 2D onde é que estão as amostras. Vocês têm ideia como é que ele calcula as amostras mais próximas? Eu tenho uma ideia, eu aprendi no primeiro semestre álgebra, e a gente calculava a distância por raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado, mais z1 menos z2 ao quadrado. O que a gente usava? As coordenadas para calcular as distâncias. Entenderam por que o banco de dados é geoposicionado, cheio de coordenadas? Porque se eu não tiver a coordenada de cada dado, como é que eu vou calcular as distâncias deles? Não há mágica aqui. Então o banco de dados está todo geoposicionado. Eu sei a coordenada do centroide do grid? Não sei, eu estou num grid tal, ele tem coordenada. O que eu tenho que fazer, computacionalmente falando? Calcular a distância daquele U, que tem um XU, YU e ZU, até todos os XI, YI e ZI de todas as amostras. Certo, Gabriela? Se tiver 470 dados, hipoteticamente, eu tenho que calcular 470 distâncias. Qual é a próxima parte do meu algoritmo? Ranquear essas distâncias. Da menor para maior. Dessas distâncias, a menor é da amostra mais próxima. Aí eu vejo quem é a amostra mais próxima e escolho ela. Acabou meu algoritmo. Tá claro? Bom, mas para fazer essa cálculo de distância, eu não quero olhar todas as 470 que tem no meu banco de dados, porque eu tenho 78 mil nós no meu grid. Imagina que cada vez que eu chegar num nó, eu tenho que calcular 470 distâncias, 78 mil vezes. Então, para simplificar um pouco, ele bota uma elipsoide de busca, restringindo a busca para não procurar todo mundo. Vamos procurar os que estão na vizinhança local. Senão ele vai pegar nesse nó do grid aqui, vai olhar o cara lá do outro lado do mundo. Para quê? Quero olhar assim num raio em volta. Bom, então eu vou em 2D eu vou procurar uma elipse, que pode ter um eixo maior, um eixo menor. Em 3D um elipsoide. Um caso particular de elipse podia ser um círculo, procurar só num raio de 200 metros em volta. E é isso que nós vamos customizar aqui. Tá? E aqui não apareceu a janela de diálogo. Eu escolhi ontem umas distâncias de busca máxima, mínima, máxima, média e mínima, porque 3D tu faria um elipsoide. Em 2D eu só precisaria botar a máxima e a média. E se tu quiser posicionar no espaço esse elipsoide, eu podia ter um azimuth e um dip para posicionar a busca. Em 2D eu não preciso botar dip, porque não adianta mergulhar para baixo da Terra, que é em 2D o problema. Então vai ter só um azimuth, se eu quiser fazer uma busca anisotrópica. Estou entendendo? Estou definindo. Vamos botar aqui um desenho. Eu estou definindo. Cheguei no bloco. Está aqui o bloco. Quero, em volta desse bloco, procurar amostras. Como é que eu vou procurar essas amostras? Se eu deixar livre, leve e solto, ele vai procurar todas as 470, vai demorar pra caramba, como eu acabei de escrever para vocês. Então eu quero fazer uma elipse de busca. Eventualmente eu quero botar uma elipse, vou botar um círculo, tá? Para ficar bem simples. Botar um círculo de 30 metros de raio. Pronto. Por que tu escolheu um círculo de 30 metros de raio, para esse caso aqui? Porque eu sei que aquela malha, olhando o mapa, tem uma malha de 20 por 20 na maioria do mapa. Se tu olhar aqui, se eu não me engano, tinha uma malha de... Tem uma malha de 20 por 20. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho desses caras aqui. O tamanho das bolinhas ali, que está muito pequenininho. Melhorou, né?
talvez o fundo preto. Olhando, eu sei que tem uma malha de 20 por 20, cada quadradinho aqui está mais ou menos 20 metros, e tem um lugar aqui que está mais adensado as informações, que são por aqui. Então, se eu usar 20, 30 metros, é certo que em qualquer nó do grid que eu estiver, até 20, 30 metros de distância, eu vou achar um datum na vizinhança. Então foi isso que eu estava escrevendo ontem, botei o algoritmo de vizinho mais próximo e setei aqui nas distâncias de busca um círculo de 30 metros. Para quê? Para quando eu chegar num nó do grid, eu vou procurar até 30 metros e tenho certeza que eu vou achar alguma amostra no entorno para estabelecer para ela o peso 1 e carimbar naquele nó do grid o valor. Está entendendo? Ou estão entendendo o que nós estávamos fazendo ontem quando nós estávamos gridando com esse algoritmo? Essas diretivas que nós estamos falando, Aaron, tem nada a ver com geoestatística. Isso aí são aspectos geométricos que o algoritmo necessita para poder achar as informações no espaço. Se tu não disser para ele como é que tu quer buscar as informações no espaço, coitadinho, o que ele vai fazer? Eu tenho que chegar num nó, escolher as amostras que estão em volta. Desculpa, o computador, para ele saber quais amostras que estão em volta, você tem que dar algum guia para ele, como é que se calcula as distâncias para as amostras que estão em volta. Quantas amostras nesse algoritmo? Uma. Como é que eu vou procurar essa uma? A primeira que eu achar, qual é o ranking que tu vai? Não, tem que calcular a distância de todo mundo. Do jeito que eu botei aqui, eu só vou calcular a distância até as amostras que tiverem no máximo 30 metros. Então ele vai sair abrindo uma vizinhança de busca, no máximo de 30, e ver se dentro daqueles 30 ele acha uma ou mais de uma. Se ele achar mais de uma, o que ele vai fazer? Calcular as distâncias. Se ele calcular as distâncias, ele vai escolher só e somente só a que tiver a menor distância. Deu para entender? Foi isso que nós fizemos ontem. E assim, ao fazer isso, a gente criou o grid por vizinho mais próximo e depois calculou a estatística. Deixa eu trocar de computador, porque esse aqui não apresentou a janela de diálogo. Uma pausa de um instantinho só para eu trocar de computador. Criamos o grid, setamos aqui o algoritmo do NN, e aí eu botei essas distâncias, né, Marcel? E o pessoal não tinha entendido qual era o critério. O critério eu botei assim, eu olhei o layout, porque a gente começa a familiarizar com os dados, olhar a distância das coisas, tem que botar o mapa em escala, para entender que se eu botar aqui 5 metros de distância no raio de busca, talvez eu chegue num bloco, olhe até 5 metros e não ache nada. Se eu não achar nada, o que ele vai atribuir para aquele lugar? Nada. Vai ficar lá cinzinha. O que ele escreve ali, o S. James, ele none, not a number, não bota nada ali. O GSLib bota menos 99, dependendo do software, ele bota um dummy value, um valor qualquer, porque ele não conseguiu achar, com as condições de contorno que tu desse para o problema, uma solução. Se eu botar uma vizinhança de busca 1 por 1, cheguei num bloco, a 1 metro, achou alguma coisa? Não. O que ele vai fazer? Nada, cala a boca, vai para o outro, e assim ele vai. Então eu botei com uma distância relaxada para pelo menos ele achar. Aí ele fez o exercício e criou esse cara aqui. Tá bem? E aí, se eu fizer uma estatística desse cara aqui, eu sei que essa estatística... Por que tem aqui 25% de valores entre 0 e 0,5? Tem 25% de valores nesse mapa entre 0 e... Aqui é 1 e 0,5. Tá vendo o que eu estou vendo? 0,25% na primeira classe, que é de teores entre 0 e 0,5. Tá vendo? De onde é que ele tirou isso? Ele olhou aqui, quantas células desse mapa, quantas vezes desse mapa tem teores entre 0 e 0,5. Tem 25% das vezes.
Contou e dividiu pelo total para botar relativo. Só isso que ele fez. Uma contagem. Tá bom? Aí o amigo, o teu nome, perdão, o Rodrigo falou, poxa, ficou uns carinha aqui fora, né? Foi tu que me alertasse isso. Não fosse tu? Foi o Giovanni. Era um do quadrante nordeste aqui, né? NE, alguém estava NE. Bom, Giovanni, o Rodrigo, coitado, recebeu a culpa de Giovanni. Olha só, dá uma olhada por que eu não extrapolei muito, Giovanni. Eu vou explicar porque também tem razão. Vocês estão vendo que se eu fizer um grid muito grande, a área de influência da última linha de amostras vai ser muito grande. Imagina que eu leve o grid até aqui, Giovanni. O que vai acontecer? Vai ficar nesse setor aqui. Coitado. Sai daí, diabo. Todo esse setor aqui vai ficar com o valor do vizinho mais próximo. Que é o vizinho mais próximo? A amostra que está nessa última linha. E aqui, linha, aqui. Então cria o que a gente chama de efeito borda. E se eu levar muito além da fronteira dos dados, todos os teores da borda vão ganhar pesos elevados. E aí a estatística desagrupada que tu tanto almeja vai ficar muito influenciada pelos valores que estão na borda. Por isso que a gente tem que pensar bem o que a gente está fazendo, porque o algoritmo é fácil. Operacionalizar requer um pouco de experiência e entendimento. Vou botar um grid bem grande, bem longe. Beleza, vai ficar um azulão aqui e vai puxar a média lá para baixo. Querem fazer? Botem um grid aqui de 1 km por 1 km, 3 vezes maior que esse. As médias vão lá para baixo. Por que as médias vão lá para baixo? Porque a borda toda é azulzinha. Azulzinha é low grade, vai puxar tudo para baixo, porque a área de influência das amostras da borda vai preponderar na solução do problema. Se o contrário acontecesse, se tivesse uns vermelhinhos aqui na borda, ia puxar para cima. Até onde eu levo, Giovanni? Aqui é um problema puramente geométrico, está quase que um quadradinho ou um retângulozinho, o grid. Numa aplicação real, na mineração ou na engenharia ambiental, eu teria um polígono irregular, que define o sólido, define o envelope mineralizado, ou a zona contaminada, que não necessariamente é um retângulo. Então eu faria ele extrapolar até a fronteira definida pelo wireframe, pelo sólido geológico. Faz sentido, né? Mesmo que tiver informações aqui na borda, mas o sólido geomodelado vai até aqui o meu braço e é curvilinear, eu vou fazer ele ir até ali. Pois não? Bom, aqui sim. Sim. Não, tá bom. Claro, se eu botar aqui um raio de busca muito maior, ele vai ir até onde eu mandar, claro. Eu só quero que tu sempre gere um mapa desse e olhe como é que ficou a cara dele. Poxa, se eu vejo que aqui tem um monte de luzinhas e aqui daqui a pouco a borda... Opa, tu tá deixando o efeito borda dominar o jogo. Mas aí quem manda é o grid, né? É o grid e o raio de busca, é uma combinação. O raio de busca vai até onde tiver grid, né? O raio de busca... Se eu fizer um grid grande e o raio de busca 30 metros, se o grid vier até aqui, ele vai chegar aqui e não vai achar amostra, vai mandar cinza. Tá bem? Então, na verdade, é uma combinação entre raio de busca e tamanho de grid. Assunto encerrado? Bom, a questão volume e variância. Tá? Eu falei para vocês que todas as amostras têm que estar no mesmo suporte, ou volume, ou forma. Suporte em geoestatística é essa definição, volume, forma, orientação. Qual é a consequência disso? Isso aqui não está nas notas de aula, vamos prestar atenção. A variabilidade, a variância, é uma estatística que depende da escala observacional. Olha o que eu acabei de falar. A variabilidade depende da escala observacional. Você já deve ter ouvido falar, a Terra é azul. A Terra vista da Lua é azul. Quantas cores tem a Terra? Uma. Azul.
Se eu fizer um histograma do espectro de cores da Terra, visto da Lua, vai ter um pico no comprimento de onda azul e 0 nos outros comprimentos de onda, porque não vê nada além de azul. Então, qual é a variância das cores da Terra visto da Lua? 0. Só tem uma cor, azul. Certo? Se eu der um zoom, se eu ficar numa estação orbital a 100 km de distância e olhar para a Terra, eu vou ver branco das nuvens, vou ver verde ou azul dos mares, vou ver branco das calotas polares, vou ver verde das matas, vou ver amarelo dos desertos. Se eu fizer um histograma dessa segunda situação, primeira situação, azul. Eu não sei qual é o comprimento do onda azul, vou botar aqui. Segunda situação, eu já vou ver umas 6, 7 cores. E se eu fizer um histograma das energias por espectro, vai ter várias leituras. Qual é a média das cores vistas a 100 km? Azul. Mas a variância já não é 0. Se eu aterrissar aqui na Terra e olhar para o planeta, quantas cores eu vou ver? Milhões de cores. Milhões de cores. Se eu fizer o histograma de todas essas cores, vai ser largo pra caramba. Qual é a variabilidade dos comprimentos de onda visíveis na Terra? Super grande. E a média? A média é igual, azul. Então, quantas cores tem na Terra? Depende de onde tu olhar. Quantas cores tu vê? Depende de onde tu olhar. Qual é a variância das cores da Terra? Depende de onde tu olhar. Se eu olhar lá de longe, a variância é 0. Se eu olhar aqui de perto, a variância é grande pra caramba. Isso vale para todas as coisas, inclusive para teores. Se eu olhar o morro bem de longe, o depósito mineral, eu não estou vendo nenhum detalhe. Se eu coletar uma amostra gigantesca do tamanho do depósito, qual é que vai ser o teor dessa amostra? A média do depósito. Se eu arrancar o depósito mineral inteiro e analisar no laboratório, vai ter uma média e a variância dele é 0. Então eu vou fazer o histograma do depósito mineral ou do fenômeno qualquer, exemplo que eu fiz da Terra, coletada com uma amostra de volume gigantesco. Eu vou botar aqui, ó, volume e variância. Uma amostra de volume gigantesco, variância. Peguei uma amostra de volume gigantesco, ela tem uma média e só tem uma análise. A diferença entre as leituras feitas em relação à média, que a equação da variância era xi menos a média ao quadrado, somava tudo e dividia por ele. Não era isso aqui a variância? Se eu tenho só um valor igual à média, a variância vai ser igual a 0, tá bem? Agora eu cheguei naquele depósito mineral e não coletei uma amostra gigante. Coletei uma amostra num caminhão de 100 toneladas a cada 100 metros. Cada 100 metros eu peguei enchi um caminhão com 100 toneladas. Então tem um volumão de 100 toneladas. E aí eu coletei, Paola, 1000 amostras a cada 100 metros. Cada amostra tem 100 toneladas. Cada uma dessas amostras não tem o mesmo teor, certo, Paulo? Mas a média aritmética dessas amostras continua sendo próxima, estatisticamente idêntica à média do depósito inteiro. Se eu amostrei regularmente o depósito, hipoteticamente a média dessas 1000 amostras não mudou. Mas as leituras de cada uma dessas 1000 amostras serão diferentes entre si, tá claro? E se eu plotar um histograma dessas amostras, ele vai ser mais ou menos assim. O primeiro histograma era um pico, com uma leitura só. O segundo histograma, eu exagerei aqui, vamos botar. O segundo histograma, ele mais ou menos fica assim. Tem uma variância em torno da média, porque cada leitura daquelas 1000 vai ter um teor, VI ou XI, dependendo como é que vocês queiram denotar. VI menos a média, 1000 vezes ao quadrado, vai dar uma variância sigma 1. Para aquele tamanho de amostra de
100 toneladas, que era a carga do caminhão. Agora eu vou diminuir. A cada 100 metros, eu vou pegar uma amostra, 1000 amostras de novo. Só que cada amostra vai ser uma conchada de uma retroescavadeira que tenha 5 toneladas. Tenho 1000 amostras de 5 toneladas, mandei para o laboratório. A variabilidade entre essas amostras de 5 toneladas será maior. Elas são mais diferentes entre si do que a carga de cada 100 toneladas num caminhão. A média dessas 1000 amostras é a mesma, que a gente continua mostrando o mesmo depósito. Agora eu vou a cada 100 metros, Paola, pegar uma colheradinha de 30, uma colher de sopa. Mostrinha desse tamanho. A média dessas 1000 amostras de colherada continuar o valor M. Mas a diferença entre essas colheradas fica cada vez maior. E a variância de amostras de 30 gramas, que é uma colher de sopa, fica maior ainda. Opa, eu não deveria subir, eu deveria achatar. Está vendo o que está acontecendo? Vamos levar o limite. Primeiro eu comecei com o limite extremo de tamanho, o depósito inteiro. Agora vamos levar o limite mínimo, átomo. Eu vou lá no depósito, pego a cada 100 metros, boto uma microsonda e pemba, boto em cima de um átomo. Cada 100 metros vai ser absurdamente diferente a leitura, porque numa escala nanométrica pode acertar num lugar um átomo de zinco, outro de não sei o que. Vai ter teores ou 100% ou 0%. Então o que vai acontecer com a variância e a amostra bem pequenininha? Vai ser enorme a variância. Agora a pergunta que não quero calar. Qual é a variabilidade do fenômeno? Teor de cádmio no solo. Teor de ouro no depósito de ouro. Rui, qual é a variabilidade? A resposta: depende de como tu estiver observando ele. Depende do suporte das amostras que tu está coletando. Cada vez que eu mudo o suporte, não muda a forma da distribuição de probabilidade, porque muda a variância? Sim ou não? Sim. Então, se eu fizer um gráfico, volume da amostra, suporte da amostra, variância, quanto maior o volume, menor a variância. Há um decaimento exponencial da variabilidade com o aumento do volume. Certo? Certo? Então, cada vez que eu mudo a forma ou o volume, muda a distribuição de probabilidade, porque muda a variância, está claro nessa figura? O histograma azul é diferente do histograma vermelho e é diferente do histograma verde. Cada um é uma distribuição de probabilidade, porque se eu mudar a variância, eu mudei a distribuição de probabilidade. Sob o ponto de vista estatístico, cada um é uma variável aleatória diferente. Eu tenho um histograma, a senhora tem outro histograma, nós não somos a mesma coisa. Mesmo que nós tenhamos medido ouro aqui e ouro ali, mas eu estou medindo ouro de uma maneira que leva a um outro histograma. Então eu sou ouro e tu é ouro linha. Tá? Porque nós não somos estatisticamente a mesma coisa. Mudou a forma da PDF, não está tratando mais da mesma coisa. Eu preciso de um conjunto de amostras para questões de estacionalidade que estejam no mesmo suporte amostral, tenham a mesma variância. Principalmente, Marcel, como bem aprendido contigo, para calcular o tal do variograma que vai pegar e calcular diferenças quadradas, vai calcular variâncias de coisas que têm que ser oriundas da mesma distribuição de probabilidade. Caso contrário, tu vai estar misturando variância de coisas que são bem pequenininhas com variâncias de coisas que são bem grandes. Não, tem que ter todos na mesma variância. Então, essas amostras que vocês receberam, elas já estão regularizadas, a gente chama aí no jargão nosso, composite, estão compositadas em intervalos regulares, de 1 em 1 metro, meio em meio metro, 5 em 5 metros. Não pode ter amostra de meio metro e amostras de 5 metros, porque se eu ficar analisando o ouro em intervalinhos de meio e meio metro,
A variância de ouro em pedacinhos pequenininhos é muito maior do que de intervalos de 5 em 5. Então, amostras de ouro de meio tem muito mais variância do que amostras de ouro de 5 em 5. Se tu pegar um testemunho de sondagem de 5 metros e mandar para o laboratório ele, a variância dessas leituras é muito menor que a variância das leituras feitas em pedacinhos menores. Tá claro? Então é isso que a gente chama em geoestatística de relação volume e variância. E por isso que as amostras são regularizadas no mesmo suporte, para terem, entre aspas, a mesma variância. Na verdade, para terem a mesma distribuição de probabilidade, para pertencerem à mesma distribuição de probabilidade. Tá bem? Então tá. Professor, quando a gente trabalha com diferentes softwares, eu já vi que quando tem, por exemplo, um furo com um ângulo dentro digamos, da planilha inicial, a gente vai ter dentro daquele furo todas as amostras. Quando tu importa para o software e inclui o ângulo, ele acaba quebrando as amostras menores ainda, né? Isso não prejudica? Normalmente tu regulariza o suporte antes de quebrá-las. Porque o comprimento delas já existia. Bom, nós vamos falar uma coisa que não pertence a essa cadeira, mas não vai ficar sem resposta. Não pertence a essa cadeira porque essa cadeira já começou assim, X, Y, Z, e as amostras no mesmo suporte. Se elas vêm lá de furos inclinados, isso aí é um problema que antecede essa cadeira e que vai ser visto na cadeira de prática de geoestatística, porque o mundo é esse que tu está reportando. Eu estou aqui numa redoma de vida, numa bolha que já chegou o pendrive tudo arrumadinho. Mas sim, se as amostras estão inclinadas, eu vou regularizar o suporte delas ao longo. O furo é de 1 em 1 metro no furo, não na projeção vertical, que daí não vão ser de. Então tu regulariza o suporte. Depois tu faz uma outra coisa que não é regularizar o suporte, porque as amostras tu não tem a coordenada. Não sei se vocês já sabem, mas as amostras não têm a coordenada. Vocês têm a coordenada da boca do furo, XYZ da boca. E tem um furo, por exemplo, que tem 400 metros de profundidade, um azimuth N45 e um dip 60 graus para lá. Isso aqui vai entrar terra dentro. Isso aqui, tá aqui o terreno, tá aqui a sonda. Isso aqui vai entrar terra dentro. Eu sei a coordenada daqui. Qual é a coordenada dessa amostra aqui? Trigonometria. Vou ter que ver qual é o ângulo de mergulho. Vou ter que projetar. O X vai ser o X desse mais quanto vir para cá. O Z vai ser o Z desses menos o cosseno do dip para projetar para cá. E o Y. Estou entendendo? Quem é que faz isso? O estagiário ou o software que pega... Porque as informações entram no banco de dados em coordenadas polares. From to deep. Da onde até onde, qual é o azimuth, qual é o dip. Não é assim que entra no dataset em coordenadas polares. Nenhum geólogo escreve o furo e vai dizendo, a não ser que o furo seja vertical, consegue saber qual é a coordenada de cada posição da amostra da onde rola. Não sei. Tem que fazer umas contas para descobrir isso aí. Tem que projetar o ângulo de azimuth, o ângulo de dip para ir corrigindo x, y, z de cada pontinho. Então essa operação nos datamines da vida chama de survey, se eu não me engano, tá? Que ele pega a coordenada da boca, vê o comprimento, da onde anda, vê o azimuth, projeta e faz essas continhas. Aí, Jones, ele geoposiciona cada intervalo, porque eu não tenho banco de dados geoposicionado no nascedouro. A única coisa que está geoposicionado é a boca do furo. O resto é desde aqui até aqui, desde aqui, ele chama from to, deep, mas eu não sei qual é a coordenada. From to, eu sei que da posição 0 até a posição 2, depois da posição 2 até a posição 4, da 4 até 6, mas qual é a coordenada da posição 6, sei lá. É a 6 metros no mergulho tal da primeira X1, Y1, Z1 e com os cálculos trigonométricos para fazer. Esses comandos aí estão embutidos em softwares comerciais. Existia, ou existe um freeware, tinha uma publicação na Computer Geoscience lá no passado que a gente usava para
transformar coordenadas polares em coordenadas cartesianas, que é o que a gente quer, a gente só trabalha. Não adianta tu me vir com coordenadas polares, que não tem como calcular a distância entre as coisas. Para calcular a distância entre as coisas, precisa estar tudo em coordenadas cartesianas, precisa estar x, y, z. A minha frase é aquela, o mundo começa com x, y, o meu mundo. X, Y, Z alguma coisa. O que veio antes? Arruma, como é que veio antes? Contrata o estagiário, manda ele coordenar. Pega o software tal, tu tem que me dar X, Y, Z. Não me vem com front to, porque eu não sei qual é a coordenada desse cara. Vocês estão entendendo? Pô, quem trabalha em 2D não sofre decimal. Tu já pegou, tu bateu como é que é o nome do bichinho aquele que a gente usa? GPS em cada lugar e passa, sabe a coordenada X, Y, Z em cada lugar. Vai caminhando e batendo os pontinhos. Então não tem que fazer, teu trabalho em geoquímica de solo, em aplicações ambientais, normalmente tem uma amostra, sempre do mesmo suporte, lá 20 litros de sedimento, bota num balde, sempre o mesmo suporte. A cada N metros, bate. Não tem problema de suporte, nem de geoposicionamento, que o banco de dados já nasce geoposicionado. Mas agora, quando tu trabalha em petróleo, em mineração, que tu tem furos inclinados entrando para dentro da terra, aí tu tem esse problema. Meteorologia, tu não tem esse problema. Por quê? Porque o balão não sobe torto, ele sobe vertical. Então, tu só vai retificando as coordenadas Z, porque X, Y... Bom, na verdade, o cara podia mudar com o vento também, né? Mas ele já é posicionado, o balão vai batendo como é que é o nome daquilo? GPS, à medida que ele vai subindo, ele vai dando X, Y, Z em todos os lugares que ele está. Essas questões não transcendem a geoestatística, nós estamos falando de como é que eu preparo meus dados para poder rodar. Tranquilo? Então nós revisamos desagrupamento e introduzimos o conceito de volume e variância, tá bom?